Você percebe que as coisas não estão andando como você gostaria na sua vida profissional. Ao mesmo passo que você precisa dar um up, você precisa avançar, mas você não sabe como, não sabe por onde começar, não sabe quem procurar. Tá aqui, tá caçando nos vídeos e de repente me achou. Porque você quer realmente entender o que está acontecendo e quer saber o que você pode fazer de diferente que o que você está fazendo agora, que não está dando aquele resultado que você gostaria. Se isso está acontecendo com você, se você imagina que isso pode estar acontecendo com você, ou você caiu aqui de paraquedas e nem era isso, mas que de repente fez um certo sentido porque você nem fazia ideia de que coisas desse tipo poderia estar acontecendo com você, então fica aqui, porque esse vídeo ele vai te ajudar a despertar e a te dar uma nova direção. Bora? Então, vem! Em que momento você acredita que a gente começa a perceber que precisa dar um up na vida profissional, na carreira, em nossas relações? É só quando a gente percebe que não tá ganhando bem? É só quando a gente percebe que tá sendo prejudicado? É quando a gente percebe que as coisas não estão andando, mas a gente não tem clareza do que está acontecendo? Pois é. Na maioria das vezes, sim. É isso e muito mais. O fato é que, infelizmente, isso é uma verdade. Mas não era para ser dessa forma. Se nós tivéssemos clareza do que de fato a gente quer, fatalmente a gente não precisaria chegar no ápice de uma coisa assim, já borbulhando para a gente poder querer se mexer para fazer alguma coisa acontecer. Tudo bem. O fato é que isso acontece porque a gente fica ali numa zona de conforto acreditando que tudo está indo muito bem. Só que existem algumas coisas que começam a acontecer que tira a gente dessa zona de conforto. E isso nos incomoda. Isso faz com que a gente derrube o nosso desempenho e, lógico, mexe também com as nossas emoções. A gente passa a sentir muitas coisas que a gente não gostaria que acontecesse e também que a gente gostaria de não sentir. Agora, visionário, é o seguinte. E se eu falar para você que parte do que está acontecendo é uma bela e linda distração? Primeiro que, para você poder entender tudo que eu vou dizer aqui, você tem que ficar até o final do vídeo. Porque cada coisa que eu vou falando aqui vai abrindo uma caixinha. Cara, é verdade, putz, tem sentido. Nossa, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Porque na maioria das vezes a gente procura as mesmas coisas o tempo todo. Quando a gente começa a visualizar algo diferente, a gente começa a parar para pensar, caramba, por que certas coisas eu não enxergava antes? Cara, e tá tudo bem, não adianta a gente se culpar. O importante é que você tá aqui e o importante é que você tá se abrindo pro novo. Esse é o ponto. Pô, Patrícia, mas tem coisa que eu não entendo muito bem. Assiste de novo, para pensar. E lembre-se sempre que a ideia não é você ficar se julgando ou julgando o lugar onde você está, ou as pessoas. O intuito desse canal é fazer você se desempenhar melhor dentro daquilo que você se propôs a fazer, ou até que você foi colocado para fazer. Porque tem essa, nem tudo a gente se propôs a fazer. Caímos ali de paraquedas, era o que tinha para hoje, mas o fato é que a gente precisa ser melhor naquilo que a gente quer. Você pode até não ter clareza disso, mas a gente tem vontade. A gente quer ganhar mais, a gente quer melhores condições, a gente quer ampliar as nossas relações. O fato é que a gente está distraído, visionários. Você nunca fez ideia de que você poderia estar distraído? Você faz ideia de que a distração é uma das maiores doenças que nós temos, psíquica, que não faz a gente performar, que não faz a gente ser melhor? É claro que eu poderia falar que procrastinação, como a maioria fala. A procrastinação, ela é algo muito mais abrangente do que o que a gente escuta por aí. Até porque aquilo que não é legal, eu não vou fazer mesmo, vou procrastinar. É muito raro. Quer um exemplo? Às vezes a gente... uma aula você às vezes não quer assistir. Às vezes você fica assistindo a aula do professor. Vamos colocar um curso online aí. Às vezes você tá ali ouvindo um curso e tá fazendo outra coisa. Aí você tá vendo o curso
Tá vendo outra coisa. Aí você tá ali, tá anotando, aí pega um insight e tal, putz, peraí, deixa eu anotar. Volta de novo, vai. Ou seja, você tá dividindo ali a sua atenção. Mas aí vem uma série show de bola na Netflix, aquele filme massa, ou aquele vídeo bacana que você tá assistindo. Aí você entra em estado de flow. Tem pessoas que pegam uma série de 20, assim, vai a noite toda assistindo. E às vezes uma aula de 1 hora, vai e volta, vê 3, 4, 5 dias. 1 hora em 3, 4, 5 dias. Por quê? Ai, porque é chato, pô, tem que aprender e tal. Qual é a diferença? Bom, no outro tem prazer, não tá te colocando em movimento, não tá te colocando em ação, não tá te colocando numa direção do que você precisa fazer. Já o outro, sim, o outro tá te despertando, o outro tá te trazendo para uma posição, opa, vamos acordar. Só que isso não te deixa em estado de flow, então você foge. Então a procrastinação, ela vem disso. Às vezes a gente não quer fazer porque é chato. Patrícia, mas qual que é o segredo pra gente não procrastinar? Bom, a gente entender que a gente precisa mesmo que seja chato. Agora, isso é fácil? Não. É óbvio que não. Isso é treino. A gente precisa aprender a treinar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar na descrição. Que nós precisamos aprender a treinar. Agora, quando eu falo que uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a distração. Nós derrubamos o nosso desempenho. Nós, às vezes, nos prejudicamos na carreira. A gente prejudica o nosso trabalho, a gente prejudica a nossa performance. Às vezes, a gente até prejudica a nossa imagem por estarmos distraídos. Eu vou explicar isso. Eu vou abrir uma série de fatores, inclusive vou deixar aqui para você ter uma ideia. Quais são as habilidades que nos faltam para que a gente possa desempenhar melhor? E depois, que prática teríamos que, a partir de agora, ter para que a gente consiga ver um resultado? Porque uma coisa eu garanto para você. De todas as técnicas, métodos e dicas que eu dou aqui, elas funcionam. Mas eu digo isso para todos os meus alunos mentorados. Toda técnica eficaz, o melhor método, ele só é o melhor e só é o mais potente quando ele dá de cara com um aluno altamente aplicado. Não tem como, não adianta você querer fazer algo, querer melhores condições, se você não treinar. É muito difícil de primeira, mas uma coisa eu falo. A partir do momento em que você começa a ver um resultado daquilo que você está fazendo de diferente, isso já é um ânimo. Por exemplo, quando você começa a aplicar algumas mudanças comportamentais, porque, vamos combinar, tudo está no nosso comportamento. Tudo está no nosso comportamento. É eu mudando o meu comportamento, começando a observar que mudança que eu fiz que começou a me trazer um outro resultado. Algumas coisas podem demorar um pouco mais. Mas na maioria das vezes, quando a gente começa a aplicar algo diferente, você pode ter certeza de uma coisa. Nós começamos a ter um outro resultado. E isso é fantástico. Porque é isso que te dá o gás. É quando você vai para academia. Você não vai para academia de primeiro momento e já sai de lá com uma barriguinha chapada. Pô, você vem dolorido, aí já não vê prazer nenhum de ter que voltar. É chato ficar olhando pro vento, ter que ficar fazendo aquele movimento, ter que ficar fazendo força. O cérebro tá pedindo socorro, tá falando pra você ficar quietinho, deitado. Não, não faz isso não. E o que acontece? Quando você começa a treinar e percebe que isso é chato, mas que você precisa, e aí eu tô falando de consciência, o que acontece? Você mesmo não querendo ir, você vai. E o seu corpo, ele começa a acostumar. E conforme ele vai se acostumando, você vai começar, perder 1 quilo, vai começar a ver essas mudanças. Já eliminei um pouquinho de... Na verdade, você ganha massa, né? A gente ganha massa
e elimina um pouco de peso ali. E às vezes até tá ali, mas você vai perdendo medidas. Você pode até não ver o peso sendo reduzido de primeiro momento, por conta desse ganho de massa, mas você já começa aquela calça que tá apertada, começa a caber e tal. Isso vai te deixando mais tranquilo, ou até mesmo quando alguém te dá um feedback. Pô, Joana, você tá mais magra, tá bem, tá mais bonita, mais elegante. Então isso vai... Ou, infelizmente, na pior das hipóteses, é quando a gente realmente tá doente mesmo e vai ter que fazer, porque senão a situação piora. Aí a gente vai ter que ir obrigado. Ou seja, infelizmente, a gente espera um momento um pouco mais crítico para tomar algumas decisões. E por que que isso tudo acontece? Justamente porque nós estamos distraídos. E dentro de uma empresa, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu te garanto que tem muita diversão. Eu costumo dizer o seguinte, que não importa o tamanho da empresa. Ela pode ser micro, pequena, médio ou grande. Ela é uma Disneylândia para nós. Você não faz ideia do que tem de distração dentro de uma empresa. Eu vou te dar 4 exemplos clássicos. Ouvir, falar, prestar atenção e se incomodar. Você deve estar se perguntando. Não entendi. Como assim? Então quer dizer que eu não devo ouvir ninguém? Eu não devo falar nada? Eu não devo prestar atenção em nada? E também não devo me incomodar? Não. Não se for da maneira com que eu vou te dar de exemplo agora. Ouvir. Quando nós estamos trabalhando com algumas pessoas dentro da empresa, não importa o tamanho dela, você vai estar sempre na mira de alguém que queira te falar alguma coisa. E quando a gente ouve as pessoas, porque tem o ouvir e tem o escutar, que são 2 coisas diferentes, a gente precisa ter algumas habilidades para ouvir, algumas habilidades para falar. Nós precisamos ter algumas habilidades para prestar atenção e também precisamos ter algumas habilidades para desenvolver esse senso de estar incomodado com algumas coisas que a gente vê. Porque se a gente não entender quem somos e quais são as habilidades que nós precisamos, olha, tem N distrações, mas essas 4 eu posso dizer assim que é uma das piores. Aí, se a gente não tiver essas habilidades, a gente tende a se afundar. Afundar na nossa carreira, a gente perde um belo tempo, a gente pode perder um emprego que a gente gosta bastante, por uma questão comportamental, por uma postura que a gente nem sabe por que tá tendo, enfim, que aquilo não tá reverberando de uma forma bacana. Porque ninguém te falou, oi, tudo bom? Esse comportamento não tá legal. Ou até falou de uma forma indireta, mas a gente, sei lá, distraído não percebeu. Percebe? Então, uma das distrações mais complexas é o ouvir. Ou seja, a qualidade do que a gente ouve é o que tem que estar em voga. Porque ouvir as pessoas não significa caridade, não significa que você está sendo bacana, não significa nada disso, porque depende do que você ouve. Isso mais te distrai, te atrapalhando do que qualquer outra coisa. Nós precisamos mensurar. Eu tô com tempo para ouvir essa pessoa agora? Eu posso ouvir essa pessoa agora? Peraí, o que ela tá me falando afinal de contas? Isso tá agregando para minha vida? Isso tá me ajudando? Porque o que ela tá falando para mim, se não estiver me ajudando, é melhor ela ficar lá. Isso não vai me contribuir com nada. E aí, para que a gente consiga fazer essas pontes, a gente precisa entender quais são as habilidades que vão nos ajudar. E é lá que eu vou chegar. Percebe? Às vezes a gente ouve uma pessoa no ambiente de trabalho porque a gente quer ser legal. Puta, deixa eu ouvir essa pessoa, porque se eu não ouvir vai ser um problema. Você massacra o seu tempo, massacra aquilo que você precisa fazer, ou seja, as suas tarefas. Muitas vezes a gente acaba usando um termo coloquial aqui, né? O se queimar na empresa, a gente se queima com as pessoas, se queima com o chefe, porque a gente está dando atenção para aquela pessoa que a gente julga que ela precisa. Muitas vezes a gente está dando atenção para o próprio chefe, justamente porque ele é chefe. Então, peraí, deixa eu ouvir esse mala falar. E ele não está falando nada com nada, ele não está contribuindo com nada na sua evolução, e você está ali ouvindo porque ele tem um cargo. Ele tem um crachá. E você não sabe dizer não. Tem dificuldade de dizer, olha, eu posso terminar com a minha tarefa e eu te ouço depois? Pode ser? A gente pode se falar depois? Não, muito pelo contrário. Então,
às vezes as pessoas falam assim, olha, vocês precisam ouvir mais as pessoas na empresa. Não misturem as coisas. Sim, nós precisamos ouvir as pessoas, porque elas estão o tempo todo nos dizendo algo. De forma direta e de forma indireta. Agora, como você ouve isso? Com que qualidade você ouve isso? Você precisa medir. É você que precisa aprender a medir. Porque ninguém vai medir isso por você. Nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu cansei de dar ouvidos pra muitas pessoas. Tinha gente que me ligava e ficava horas no telefone. Cara, mas espera aí um pouquinho. Tem gente que não pergunta nem se você tá bem. E já chega depositando 1 quilo de coisas. E você fica ali distraindo com aquilo e muitas vezes se envolve numa conversa, se envolve num assunto que nem é seu. Você nem consegue ajudar outra pessoa, mas se dói por ela e ainda se prejudica. Por uma coisa que você não sabe nem se é verdade o que você acabou de ouvir. Porque ela está falando a interpretação que ela teve, a vivência que ela teve. E ela também está dizendo algo que aconteceu com ela que você não sabe se foi ela que provocou ou não. Está dando para entender o quanto é abrangente isso? O quanto as coisas não são tão simples como nós imaginaríamos que fosse? Olha como é profundo. Então a pergunta é, tá, você para ouvir, você é um bom ouvinte? É. Mas você está ouvindo com qualidade? Pô, Patrícia, mas você concorda que tem hora que a gente é obrigado a ouvir umas coisas que não tem nada a ver? Concordo, mas para isso você tem que minimamente pensar em você primeiro. Não adianta você achar que é caridade ouvir o outro. Ouvir é caridade. Mas desde que você não ultrapasse os seus limites, se não deixa de ser caridade, porque você está se massacrando. Então não adianta você querer fazer caridade para o outro e não fazer pelo menos por si. Tudo tem que começar por nós. Quando a gente aprende novas habilidades, quando a gente aprende novas coisas, nós temos que aprender a usar isso com a gente primeiro, para depois saber se isso funciona. Isso serve para tudo, inclusive para caridade. Então, ouvir, sim, mas veja se você tem tempo, veja se você realmente tem condições e veja se a outra pessoa não está fazendo isso para te distrair, para roubar a sua energia, para roubar o seu tempo. E ainda que ela possa fazer isso de maneira inconsciente ou consciente, mas ela está fazendo. E é você o dono da sua própria jornada. Então não adianta você falar depois, eu não fiz, eu não faço, ou eu não vou, eu não fiz, eu não quero, porque a outra pessoa, porque o fulano, porque o Beltrano. Aí você vai estar justificando, terceirizando todos os problemas para as pessoas. E você, a sua vida não vai andar. As coisas para você não vão acontecer. Você vai ficar lá choramingando, vai rezar, vai fazer um monte de coisa, mas não vai ver resultado. Aí depois começa a vir com crenças, então não sou feliz mesmo, tá vendo? Não mereço, porque ninguém me ajuda. Porra, você não tá se ajudando. Você não tá se ajudando. Você precisa aprender a se ajudar. Um outro ponto de distração terrível é quando a gente tá falando. É a fala. Cara, a fala é uma linda comunicação. Mas eu tô falando pra quem? Eu tô falando o quê? Eu tô falando por quê? Às vezes a gente perde um puta tempo falando. Quando a gente tá inflamado com alguma coisa ou com alguém, a gente precisa pôr isso pra fora, a gente precisa falar, não é assim? A gente tem que desabafar. Patrícia, mas falar é importante, porque se eu guardar não é legal. Você também não fala que a gente tem que falar, que a gente... Sim, gente, mas espera aí. Com qualidade? O que você está falando tá sendo um desabafo, mas você está se colocando numa posição de, porra, o que eu estou falando? E para quem que eu estou falando? E por que eu estou falando isso? O que eu vou ganhar com essa fala? Mais uma vez, vão ter habilidades lá na frente que vai te ajudar a construir isso que eu estou dizendo agora. Por isso que eu falo, para assistir até o final. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, o que eu mais observava eram as pessoas distraídas falando. E, cara, às vezes não é uma fala de alguma coisa que está aqui entalado que você precisa desabafar. Nós falamos porque nós também estamos distraídos no meio da nossa fala. Porque quando nós estamos falando, nós também deixamos de fazer muitas coisas que nós precisaríamos deixar. Quando nós estamos falando muito, também
não nos é dado a percepção do ambiente que nós estamos vivendo. Porque falando, a gente não percebe. E vou te dizer mais, você tira de você um pouquinho de ouro por dia. O que significa isso? Por que você já ouviu aquele ditado que diz que falar é ouro e ouvir é prata? Você está falando o que está saindo de você. E depende de como você está emocionalmente, pode dar um belo pau. Eu canso de ver em mentoria os mentorados. Pô, Patrícia, falei isso com João, com Cicrano, com Beltrano. E aí eu pergunto, cara, mas por que você falou isso? Você já percebeu como que a outra pessoa pode entender isso? Puta, é verdade, não tinha parado pra pensar, mas é porque eu tava ali com ele na hora conversando. Então, às vezes, o fato da gente falar, nem sempre significa só um desabafo. Mas a nossa fala, ela pode transmitir para o outro muitas coisas que podem vir até para nos prejudicar, a nós mesmos. Às vezes a gente está falando uma coisa simples e você pode dar uma ideia para o outro e nada contra você dar uma ideia para o outro e fazer o outro crescer. Mas desde que isso não te prejudique, desde que isso não roube as suas ideias, para que você realmente seja o protagonista daquilo que você tem de ideia. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas vêm aqui, roubam as falas, roubam texto, roubam tudo, mas não vai manter isso por muito tempo, porque não saiu dela. E esse é o ponto. Pessoas assim têm grandes dificuldades de ser ela mesma. Então você imagina, se a gente tem uma digital diferente do outro, é porque nós somos diferentes. Logo, se nós somos diferentes, nós temos talentos, todos têm talentos. E se a gente deixasse esse talento sair, todos nós cresceríamos, todos nós seríamos melhores dentro daquela coisa que a gente faz de diferente. Então, quando a gente fala muitas vezes, a gente não tá nem sempre falando com tantas qualidades assim. A gente está falando por falar. A gente está falando porque tá magoado, a gente está falando porque tá com raiva, a gente está falando porque tá feliz demais e acaba falando acima da média, a gente está falando porque tá triste. E às vezes, nós nos perdemos em nossas próprias falas. Isso também é uma distração. Uma outra distração que contamina é quando a gente está prestando atenção em tudo à nossa volta quando nós estamos trabalhando. Aí você fala assim, Patrícia, mas não é você que fala que a gente tem que ativar a percepção do todo e prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta? Sim, mas é com qualidade que você está prestando atenção? Às vezes a gente fica incomodado com um colega que está falando ou fazendo alguma coisa que a gente não gosta. A gente está prestando atenção no comportamento do fulano, do ciclano, do beltrano, coisas que nos irritam. Porque se a gente para prestar atenção em algo que possa nos fazer crescer, que a gente saia daquele ambiente dizendo o seguinte, caramba, isso aqui está agregando para minha vida, que massa, que bom. Olha, de prestar atenção nisso eu aprendi muitas coisas. Com isso que eu tô aprendendo aqui, eu vou passar para frente. Com isso que eu estou ouvindo aqui, eu vou crescer. Com isso que eu estou ouvindo as pessoas falarem, eu tô crescendo. Agora, na maioria das vezes a gente presta atenção nas coisas porque nós temos um vício comportamental de querer ficar prestando atenção nas coisas, mas e nada contra. Só que você é uma pessoa que quer crescer, você quer ter melhores resultados, você não quer procrastinar, você quer ter realmente clareza do que você precisa fazer. Mas, cara, tá o tempo todo no vício comportamental de ficar prestando atenção nos outros e prestar atenção em tudo aquilo que não está em você, do que você precisa fazer, é uma distração. Igualmente quando a gente se incomoda com o outro. Quando a gente fica incomodado com o ambiente, incomodado com as coisas, quando a gente se incomoda, e mais do que isso, o fato não é apenas se incomodar. Porque se você se incomoda e dá uma direção para o seu incômodo, dá uma clareza para o seu incômodo, dá uma resposta para o seu incômodo, para que você não fique mais incomodado, até aí ok. Porque a gente vai estar sempre o tempo todo nos incomodando com alguma coisa. Agora, se esse incômodo te tirar do foco do que você precisa fazer, se estar incomodado com pessoas, com situações, não está te ajudando, muito pelo contrário, está roubando a sua atenção, te distraindo para o que você realmente precisa fazer, então você precisa se fazer a seguinte pergunta: por que isso me incomoda tanto? O que eu tenho a ver com o fulano,
com cicrano, com beltrano? O que eu tenho a ver que se a cadeira preta tá num ambiente que é onde só tem vermelho? O que me importa se a cadeira tá com 3 rodinhas, quando ela deveria ter 4? Eu já avisou? Já avisei. Então tá bom, agora deixa. Ah, mas é porque eu não quero que ninguém caia. Meu, se você já avisou pra quem tinha que avisar e as pessoas ainda assim estão colocando lá, de repente eles estão esperando mesmo uma pessoa cair. Não é assim que eles fazem quando a gente pede uma lombada na rua? Quando tem muitas crianças? É solicitado, é mandado e-mail, o pessoal liga, vai na porta da prefeitura, faz todo um auê e ninguém faz nada. Mas por incrível que pareça, quando infelizmente alguém é atropelado ou quando até acontece de vir o óbito, em 2 segundos você já vê, acorda de manhã já com uma lombada pintada e tudo na porta da sua casa. Infelizmente nós temos algumas crenças nacionais que dificultam um pouco a nossa própria vida, mas até aí tudo bem. O importante é: por que isso está me incomodando? O que eu vou ganhar com isso? Ou, isso que está me incomodando eu posso resolver? Eu posso ajudar a resolver? Vá e dá uma direção, dá uma clareza, dá uma ideia, dá um pitaco lá para resolver. Agora, deixar de fazer o que você precisa fazer por conta de estar incomodado é que não vai te ajudar. E é agora que, para a gente poder entender como nós podemos mudar algumas coisas, como nós podemos melhorar alguns comportamentos de modo com que isso nos traga benefícios e vantagens em nossas ações no dia a dia, nós precisamos de 3 fatores simples. Primeiro, autoconhecimento. Se eu não me conhecer e estiver extremamente distante de mim, realmente tudo que estiver fora de mim irá me distrair. Eu vou ficar extremamente distraído. Eu não vou observar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu vou estar sempre no outro. E por que isso acontece? Porque o tempo todo nós estamos naturalmente fugindo de nós mesmos. Às vezes por um medo, por uma insegurança, porque a gente não quer tomar algumas atitudes, porque a gente não quer ir para a base do enfrentamento. Então a gente se acopla no meio externo para ter que não olhar para cá. E você fala, pô, meu, que aí olhando para cá eu vou ter que fazer alguma coisa. Então olhar para fora é mais gostoso. Eu dar pitaco na vida do outro é melhor. Eu achar que o fulano tinha que estar com a camisa amarela porque eu acho que ele fica melhor. Eu acredito que a Joana devia estar com uma bolsinha azul. Para que ela usa aquela bolsa colorida? Então, percebe? A gente está sempre para fora, distraídos, achando que todo mundo deveria ser aquilo que nós gostaríamos. E tá tudo bem. Eu também acho que determinadas pessoas não precisariam fazer um monte de outras determinadas coisas. Mas o que eu tenho a ver com isso se a escolha é dela? Se quando ela chegar na velhice ou daqui a 10 anos que ela for perdendo gás, ela olhar para trás e falar, caramba, o que eu fiz de errado que minha vida não andou? Esqueceu que estava distraída, porque não se conheceu. Uma outra habilidade importantíssima e essencial na nossa vida é ter pensamento crítico. Gente, estou falando de habilidades, soft skills. Habilidades que nós podemos desenvolver. E quando eu falo de desenvolver, eu não estou falando que você tem que criar uma habilidade dos céus. Nós temos todas essas capacidades, mas a gente precisa conhecer, reconhecer que precisa e aceitar. Então, pensamento crítico, eu preciso ter um pensamento crítico sobre as coisas, até para eu poder ouvir. Por exemplo, por que essa pessoa está me falando isso? Eu vou ganhar alguma coisa? Eu vou ajudar ela com alguma coisa, pelo menos, com o que ela está me falando? Não. Ela vindo aqui ouvir, me falar aquilo que eu preciso ouvir, tá, eu vou tirar alguma lição disso? Sim, ok. Agora, se ela estiver fugindo dela e precisa falar com alguém e vai pegar você que vai ouvir, o que vai acontecer? Ela tá lá se distraindo porque ela tá falando. E você está se distraindo porque você tá ouvindo. Aquilo que também não vai te agregar. Tá dando pra entender? Como a gente entra, às vezes, numa cadeia maluca de um monte de gente que não traz o resultado e que não desenvolve os seus talentos porque não para pensar com criticidade.
Não tem pensamento crítico. Cara, porra, mas vem cá, por que isso está acontecendo comigo? O que será que eu não estou fazendo, que posso fazer melhor para ter melhores resultados? Pensamento crítico. E claro, inteligência emocional. Poxa, o tempo todo nós estamos conectados com as nossas emoções a partir do momento em que nós estamos vivendo e convivendo com outras pessoas. Quando alguém te chama no RH, você já vai até com uma dor de barriga. Você fala, meu Deus, você pode ficar um ano falando que quer ser mandado embora. Mas na hora que alguém te chama lá no RH, você já... E olha a emoção como é. Para cada um acontece de uma forma. A sua mão gela, você fica trêmulo, você fica nervoso. Se for para falar que vai no dia seguinte, então você já não dorme. E palpitação, batimento cardíaco, as coisas que acontecem. E aí você já começa a ficar preocupado. Aquilo já vai... A sua boca vai secando, você vai ficando nervoso. Emoção. Então, para todos os eventos que acontecem em nossas vidas, a gente tem emoções diferentes. E elas acontecem com muita frequência. Isso tá ficando claro? Tá dando para entender? Então, quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente aprende a conhecer as nossas emoções perante determinados eventos, como nós funcionamos, o que acontece aqui dentro quando eu lido com uma determinada coisa? E mais do que isso, como os outros reagem a determinadas coisas que eu faço? Como é o meu convívio com outras pessoas? Por que de repente as coisas não acontecem comigo? Deixa eu observar. Mas é claro, não é só falando que o João está te atrapalhando, que a Maria, que o José, mas é você conectado com um todo. Às vezes a gente fala muito das pessoas, às vezes a gente esquece que as pessoas elas só estão na nossa vida porque, de certa forma, nós nos colocamos ali. Então, o que nós precisamos fazer? Novas práticas. E para eu ter novas práticas, eu preciso de quê? De novos hábitos. Esse é o ponto. Essa é a cereja do bolo. Primeiro, para que eu tenha novas práticas, para que eu tenha novos resultados, eu preciso largar um pouquinho o meu lado rebelde, o seu lado rebelde, o nosso lado rebelde. Não entendi, Patrícia. Visionários, todos nós temos um lado rebelde. Eu não vou fazer, eu não tô nem aí, eu não sou obrigado, eu não vou mudar nada. Você tá falando aí, ó, e pra mim nada é a mesma coisa, esse vídeo não funciona, isso aqui não funciona na minha empresa, lá ninguém entende isso, você tá falando porque você não tá lá comigo, você tá falando porque você não tá vivendo na minha pele, você não sabe o que eu passei, você não tá nem aí. São esses questionamentos que nós fazemos de uma forma rebelde, porque tá envolvido ali com raiva, com mágoa, com tristeza, de certa forma aquele gostinho amargo do desprezo, que a gente não se sente inserido. Então a gente acaba se rebelando contra a vida. Quando a gente não se predispõe a fazer algo diferente, quando a gente não se predispõe a fazer algo novo, a gente se rebela com o novo, a gente se rebela com a vida, a gente se rebela com a gente mesmo. Porque, para pensar, toda vez que eu bato de frente com alguém ou com uma situação, quando eu não quero entender algumas coisas que estão acontecendo, porque eu não acredito que isso tenha entendimento, eu estou me rebelando contra mim mesmo. As coisas não estão andando para mim. Sou eu que estou no jogo. Tá dando para entender? Agora, para que a gente consiga, a partir de então, pegar as técnicas, as práticas aqui dadas, para que a gente consiga realmente imaginar que dá para a gente poder dobrar os nossos resultados com o mínimo esforço, a gente precisa estar disposto. Muitas vezes, a gente até entra nesse campo da rebeldia, a gente bate de frente, mas chega um momento que dói tanta pancada que você fala, cara, para todo lugar que eu vou acontece uma coisa, ou nada acontece, então, peraí, já tá na hora de eu começar a olhar diferente para mim mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Nesse momento, ainda que você tenha reconhecido, ainda que você comece a enxergar que o lado rebelde não está te dando benefícios e nem vantagens na vida, em todos os resultados que você queira ter, ainda assim você precisa estar disposto para seguir em frente e realmente mudar. Exemplo, quando uma pessoa começar a falar 1000 coisas para você, você fala, olha, eu não consigo agora, infelizmente eu não posso te ouvir agora. Patrícia, se ela vir amanhã,
diga a mesma coisa. Uma hora ela vai enxergar. Mas se ela ficar com raiva, ela não tá com raiva de você, ela tá com raiva porque ela não encontrou mais ninguém pra ela ficar falando. Não é de você. Não leva pro pessoal. Quando você começar a querer falar, opa, peraí, meu. Tô me desgastando. Tem gente que fica cansada energeticamente falando, tanto que fala. E não tá falando nada que traz benefício nem pra ela, nem pro outro. Aí você já começa a se corrigir. Nova prática é isso. Peraí. Tá, eu vou ganhar o quê falando isso? Não, eu vou fazer o que é meu, vou me projetar, vou me planejar, vou criar aqui um cronograma pra mim, vou começar a fazer um roadmap, deixa eu ver como é que eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, como é que eu quero estar daqui ao mês que vem, como é que eu quero estar daqui a um mês. Peraí, eu tenho mais o que fazer. Ao invés de ficar falando, porque não vai adiantar nada eu ficar falando. Pode ver, tem gente que é repetitivo, tá falando as mesmas coisas o tempo todo. E você já até ouve no automático. Mesmo ouvindo no automático, cansa. Por quê? Porque você não vai estar ajudando a pessoa e a pessoa também não quer ajuda, ela só quer alguém pra falar. Então tá tudo bem se ela ficar com raiva de você, é só por um período, não vai ficar a vida inteira. Quando você começar a prestar atenção nas pessoas, coloca uma borrachinha, pá! Quando você, opa, volta aqui que eu tenho agora aqui um negócio que eu fiz lá com a Patrícia, em mentoria, peraí que eu vou me corrigir nisso aqui. Aí você vai lá e tum! Só pra você lembrar que você não tem que ficar prestando atenção nas coisas que não vão te agregar. Tá dando pra entender? E toda vez que você estiver incomodado com alguém, se faça a seguinte pergunta: peraí, o que eu tô ganhando com isso? Sabe, isso tá me dando condições? Isso tá me fazendo crescer? Isso tá melhorando minha imagem? Isso tá me melhorando como pessoa? Isso tá me melhorando como ser humano? Tá dando pra entender? Então, quando você começar a adotar novas práticas, e para você poder adotar as novas práticas, você precisa ter habilidades, desenvolver essas habilidades e, por consequência, você precisa reconhecer aquilo que te distrai. Patrícia, mas e se for algo que me distrai, mas me dá prazer? A distração, no modo geral, ela sempre vai dar prazer. Ela vai estar sempre, de certa forma, deixando a gente meio no ócio, ou seja, ocioso ali. Ela não vai estar ajudando a gente com nada. E aí a gente, entendeu? Exemplo, ó. Tem gente que fica tipo 2, 3, 4, 5, 10 anos reclamando da mesma empresa. Dos mesmos chefes, das mesmas pessoas, se ninguém trocou. Ela tá reclamando o tempo todo. Você já reparou que o tanto de tempo que ela tá reclamando, se ela tivesse dado clareza, direção e foco, e não tivesse distraída com a reclamação, ela já estaria, ó, um passo à frente. 1, 2, 3, talvez 10. O segredo está em nós nos observarmos. É por isso que o nosso desempenho, ele cai com muita frequência e às vezes a gente fica só olhando para o lado, olhando para o outro. Ah, mas o João não me aprovou. Ele não me reconheceu. Ele não me ajudou. Ele só me prejudicou. Ele. Cara, pera. Todo mundo manda na minha vida, então? Eu dependo 100% de todo mundo. Lembra que eu falo de relações, é o seguinte. 50-50. Pô, depende da empresa, depende de você. Às vezes, depende um pouco mais de 50 da gente também. A gente tem que fazer a nossa parte se é isso que a gente quer. O problema é que falta mais tesão da gente querer as coisas. Quer dizer, a gente quer bastante coisas, mas a gente não quer estar disposto a fazer essas mudanças acontecerem. É por isso que o nosso desempenho cai. É por isso que a gente não vê os resultados acontecerem com mais produtividade em nossas vidas. E é exatamente por isso que a gente não se sente produtivos. Deu para entender? Se esse vídeo fez sentido para você, anota cada detalhe do que foi falado. Assiste de novo se for o caso. Pega lá, faz rascunhos. Imagina tudo isso que eu tô falando na sua vida. Imagina tudo isso que eu tô falando na sua improdutividade e como você pode melhorar. Que distração está te tirando do eixo? Quais são as distrações que, por enquanto, está te dando prazer, mas que ao mesmo tempo está te frustrando? Que não está fazendo você desempenhar melhor? Me diga aqui, eu quero saber. Eu adoro ler os comentários. Curta, compartilhe, comente. Eu tenho certeza que se isso não estiver acontecendo com você, fatalmente está acontecendo com alguém que você conheça. Tá certo? Um forte abraço, tamo junto e até!